Olá, mulheres místicas! Hoje eu quero falar com vocês da onde vêm os medos femininos. Quero falar como é o nosso cérebro, como ele interpreta essa questão do medo. E para falar sobre isso, eu quero te trazer que o medo, muitas vezes, ele é uma interpretação para te manter segura, para te manter viva. Ele está aqui para te proteger de algo. Então a gente precisa hoje educar o nosso cérebro, mostrando para ele que muitos dos nossos medos eles não são reais. Como assim, Michelle? Vamos ver, analisar como eram os nossos antepassados. Porque o nosso cérebro e a nossa mente ali, ela é constituída então desde lá dos primórdios. E lá existia um medo real de preservação para a gente se manter segura. E a gente traz tudo isso para esta realidade, para, digamos assim, para este ano, para onde você está direcionando então aquilo que o seu corpo interpreta como um medo. Então, as nossas antepassadas, elas viviam em cavernas ali. A mãe era aquela que cuidava da criança. A mãe ela tinha que cuidar da criança ali, nutrir aquela criança bem, para que aquela criança ela chegasse na fase adulta. O homem ele era aquele que saía para caça. Então a mãe que tinha que ficar dentro da caverna, cuidando daquela criança, para que os predadores não pegassem aquela criança. Então a mãe ela tinha que manter. Pense comigo, lá antigamente não tinham roupas, não tinham medicamentos, não tinham como uma casa quentinha. Então essa mãe ela tinha que estar sempre perto da criança para manter essa criança aquecida, nutrida, cuidada, para que predadores não pegassem ela. Ela tinha que entender de ervas, de planta, porque era a medicação naquele tempo. Então a mulher ela tinha esse viés, né, de nutrir essa criança, de ficar ali cuidando dela, para que assim ela se desenvolvesse e fosse para a fase adulta. Agora, nos dias de hoje, a gente traz esses medos com a gente também, porque o nosso cérebro ele tá ali para nos manter viva também. Só que muitos dos nossos medos eles não são reais. Saiba que quando a gente vem para essa realidade, a gente vem com dois medos da criança, que é o medo de cair. Se tu pegar uma criança e levantar ela para cima, ela vai ter medo. O medo de um barulho muito alto. Se tu falar com uma criança, ela se assusta, né? Ela dá aqueles... Esses são os outros medos, os medos que a gente vai adquirindo, que a gente vai percebendo o mundo. Por exemplo, você tem medo de barata, porque você aprendeu a ter medo de barata. Você tem medo de palhaço porque em algum momento você teve ali algum impacto que te trouxe esse medo de palhaço. Então todas as vezes que você vê um palhaço, o seu cérebro ele ativa um sininho dizendo, opa, perigo, 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 e te afasta daquilo. Barata, você tem ali medo da barata, o teu cérebro ele entende que aquela barata é algo perigoso, que ela quer te matar, ele assina um negócio perigo, perigo, perigo. E assim é para tudo. Então e esse medo, a gente tem que se perguntar, esse medo ele é real? Daí tu vai dizer assim, Michelle, eu sinto no corpo, eu sinto sim, porque a gente traz, o cérebro ele vai trazer essa adrenalina pro corpo para você. Mas a barata, ela é perigosa, ela vai te matar, ela tem... Se você não encostar nela, provavelmente não. Então a gente precisa fazer essa educação do nosso cérebro, fazer essa ressignificação, mostrar para ele que a barata ela não é perigosa, que o palhaço ele não é perigoso, que muitas mulheres também têm medo, né, que os filhos ficam doentes, porque justamente os nossos antepassados viveram que nem eu contei ali para você, né? A gente não tem medo que os nossos filhos fiquem doentes, por quê? Porque vem para o cérebro essa questão de sobrevivência. Eu preciso manter meu filho seguro, vivo, porque naquele tempo não existia medicamento, não existia roupas. A mãe ela tinha que estar sempre na proteção da criança.
Porque esse era, digamos ali, o papel da mulher, né? O papel da mulher era este lá, antigamente. Só que a gente tem que mostrar para o nosso cérebro que hoje a gente tem os medicamentos, que hoje a gente tem roupas para manter os nossos filhos aquecidos, que hoje eles estão seguros dentro de uma casa, eles estão protegidos ali, que não existam predadores, para que nem antigamente, de ursos, de leões, para vir pegar aqueles nossos filhos ali. A gente precisa educar o nosso cérebro para isso, mostrar que esses medos não são reais. Então, agora é você se perguntar mesmo, esse medo que você tem, ele é real? Ele é um medo de uma situação real de perigo? Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele vai, quando você vê que eu falei, ele dispara algo que diz assim, perigo, perigo. Porque nem se você tem medo, eu sou tímido, eu tenho medo de falar, porque seu cérebro, ele entende que se você se expressar ali, ele vai, perigo, perigo, é perigoso para você. Mas aí a gente tem que fazer a nova interpretação, mostrar para ele, fazer essa ressignificação. Por que acontece isso, né? Porque o nosso cérebro, ele já tem umas memórias ancestrais que tá tudo no nosso subconsciente. Tem essas memórias que já é programado do nosso cérebro, mas tem as memórias que a gente vem adquirindo ao longo dos anos também. E que a gente vai interpretando o mundo, percebendo muito desses medos, a gente adquiriu lá na infância, que a gente carrega até hoje. Muitas das mulheres nem sabem da onde que surge, por exemplo, olhar para um palhaço e ter medo de um palhaço. Porque lá na infância deve ter ficado com medo, deve ter visto alguma coisa que gerou um alarme para o cérebro, que o palhaço é perigoso. Tem mulheres que aprenderam lá na infância que se expor é perigoso. Então, toda vez que ela vai tentar se colocar a sua voz no mundo, assina um alarmezinho que diz perigo, perigo, não faça isso. Sobrevivência, manter você segura. Então, precisa fazer essa ressignificação, e tudo isso não está no seu consciente, que a gente fala, daí falando de um viés mais da psicologia, que fala consciente e subconsciente. Está na sua programação do subconsciente. Subconsciente é aquilo que está tudo programado já. Que a gente tem, o cérebro, ele é tão perfeito que tudo que você aprendeu vai ficando nessa programação aqui embaixo. Então, tudo aquilo que você percebe o mundo com seus olhos, o seu cérebro, ele vai naquela programação lá e, opa, isso aqui não é perigoso, isso aqui é perigoso. Ele já tem essa programação. Então, eu falo para você pegar uma folha de papel, fazer um exercício agora com vocês e colocar as situações ali nesse papel que você acha perigoso e se pergunte realmente. Faça essa meditação interna. Isso que eu sinto medo, ele é um medo real? É um medo que vai acontecer? Por exemplo, tu sabe, se tu atravessar uma rua sem olhar para os lados, possivelmente pode vir um carro, né? Então, isso tu tem essa noção, mas tu tem que se perguntar mesmo se esse medo de palhaço, ele é real. E ao se perguntar, depois se pergunta também, aonde foi a primeira vez que surgiu esse medo de palhaço, surgiu esse medo da barata? Para o que vai acontecer? Para você ressignificar. Então a gente tem que fazer esses questionamentos, porque a gente pode ter aprendido de uma forma que não seja real. Vou dar um outro exemplo também. Por exemplo, quando você era lá pequenininha, criança inocente, você vê a sua mãe, que é aquela mulher para você, super heroína, protetora, mulher maravilha, tá lá na sala olhando televisão com você. Você acha sua mãe super corajosa. Só que daí
entra uma barata voadora, que essa mãe começa a gritar apavorada, com medo, e começa assim, vem minha filha, sobe aqui no sofá, e começa a gritar pro marido vir matar a barata. Aí a criança interpreta como, bom, se a minha mãe tem medo desse animal que se chama barata, como é que eu não vou ter medo desse animal que se chama barata também? Ele é muito perigoso. Pro seu cérebro, ele ficou registrado como algo super perigoso. Porque a sua mãe teve medo de barata e você interpretou que você também. Como é que você não vai ter medo? Você tão pequenininha ali, ela, sua Mulher Maravilha, a mulher super corajosa que você tem, você registrou como medo de barata seja real. Então, todas as vezes que você vê esse animal perigoso, que é a barata, o seu cérebro dispara em você esse alerta para te manter seguro. Então, o nosso medo, a gente tem que entender ele. Ele não veio porque, nossa, o medo é algo ruim. Não, o medo simplesmente é uma defesa do nosso corpo para nos manter viva. Só que a gente precisa ter essa interpretação, entender. Então eu falo para você, pega uma folha de papel, escreva os seus medos ali, pergunte se medo é real, não é real. Esse medo é real, não é real. E aonde que eu aprendi a ter este medo? Que assim você vai começar a ressignificar. Você vai mostrar para o seu cérebro, isso aqui não é mais perigoso, eu não preciso mais ter medo disso. Faça esse exercício e depois voltem e comentem aqui como é que está sendo para você. Eu convido você então a se inscrever aqui no canal, a deixar curtir aqui esse vídeo e compartilhar esse vídeo também com outras mulheres, para que mais mulheres consigam entender os nossos medos. E convido você também a me seguir lá no Eu Sou Michele Dias, lá no meu Instagram, onde eu tenho outros vídeos, trago posts, trazendo também esse despertar do feminino, onde eu trabalho em ajudar mulheres a entender cada vez mais, a se entender suas emoções, os seus medos e para que possa, né, viver uma vida com mais tranquilidade, porque a gente possa viver uma vida que a gente veio para viver aqui. Então compartilhe esse vídeo com outras mulheres e já deixe então ali curtir esse vídeo aqui também.